teórica, bagulho teórico, o pessoal foge. Tá, vamos lá então, galera. Hoje a ideia é nós falar de protocolo HTTP. Então, a gente já tinha falado um pouco de HTTP, né? Quando a gente tinha conversado de redes, mas só para não perder a tradição. O que vocês já sabem de protocolo HTTP? Tem a ver com site, tem a ver com browser, tem a ver com internet. De fato, tá? Se for fazer uma busca por palavra-chave, está relacionado. Ele é tipo a parte por trás dos panos de como funciona a web. Eu só, assim, eu não falaria que é uma comunicação entre servidores, é uma comunicação entre cliente e servidor. Tá. É, Se quiser, pode mostrar, compartilhar a tela aí, alguém. Eu fiz umas alterações lá no. A gente fez um artigo, né? Eu vou me guiar, assim, por ele, tá? É, Já mas quer é que eu isso, a gente compartilhe? colocou muitas. Pode compartilhar se quiser, que aí fica na gravação. Tá bem. É, eu, eu vou me guiar um pouquinho por ele. É, mas é basicamente isso. O HTTP ele é um protocolo utilizado como a base de como sites funcionam. Ele funciona nessa lógica aí de cliente-servidor também, que a gente já viu. Ele é fundamentalmente estruturado nessa lógica clássica de cliente-servidor, né? Então, o principal para a gente entender é justamente isso, que você vai estar aqui no seu navegador, você vai digitar qual site que você quer, e, e aí o HTTP vai entrar por baixo disso, por baixo dos panos, e vai enviar uma requisição para o servidor vai processar essa requisição e vai te enviar a resposta. Seu navegador vai novamente pegar e interpretar aquilo tudo e fazer a página bonitinha para você. Para quem é usuário comum, a pessoa nem percebe o tanto de coisa que está acontecendo ali por baixo, né? A pessoa só sai clicando num monte de link, sai entrando nos sites e nem entende o que está acontecendo, né? Qual que é o link do site pra abrir, tipo, ele daquele jeito bonitinho, tipo? Acho que você vai ter que. É o single github.io, pera, deixa eu ver. github.io/firewire. É isso mesmo. Deixa eu mandar aqui no chat. Os aplicativos mobile, tipo um Instagram da vida, eles são basicamente um navegador. Mandei o link aí. Já tô compartilhando. Tela. Dá Pronto. para mudar até o tema desse site, não sei se você já viu. Se tu clicar naquele pincelzinho ali, ó, dá pra mudar o Ah, meu tema. olho. Calma. Pera. Doeu muito. Pronto, melhor. Flashbang. Ai, tá, mas aí, assim, o uso mais que a gente está mais acostumado da HTTP é justamente com sites, né? Interação web mesmo.
Assim, eu sei que tem outros protocolos também que dá para ter uma dinâmica parecida, mas eu acho que eu nunca vi assim uma coisa normal alguém usando algo além do HTTP, tá? Mas também quando a gente vai pensar nisso, a gente tem que lembrar que os navegadores, geralmente a gente usa o HTTP com o navegador, né? O navegador hoje em dia ele é uma coisa muito sofisticada, tá? Ele tem interpretador de JavaScript, ele faz pré-busca DNS, então tem muitas coisas que o navegador já resolve para a gente hoje em dia que um usuário comum não tem nem ideia e às vezes nem a gente lembra que o navegador faz esse tipo de coisa, tá? Mas então, entender o HTTP entra nisso da gente entender como que a gente digita um site, isso vai para algum lugar, a gente não sabe onde e aparece essa página bonitinha para a gente aí. Por exemplo, essa que a gente está vendo aí dos artigos, né? Tá. Tem alguns detalhezinhos que tem no artigo, tipo, foi criado na década de 1990 pelo criador e tal, mas esse tipo de coisa acho que é legal você pegar a Wikipédia e ler, né? Tá. E que nem a gente estava falando também, já voltando um pouquinho para aula para aula, no dia que a gente conversou de redes, o HTTP então ele vai estar na camada de aplicação, né? É a camada mais alta. Então a gente está vendo isso como se fosse uma abordagem top-down, né? A gente está começando de cima para baixo. Assim, geralmente, quais tipos de arquivos você acha que a gente. O HTTP ele é usado para troca de arquivos, né? Quais tipos de arquivos você acha que é mais normal que a gente transferir com HTTP? HTML, provavelmente. Talvez tenha alguma coisa de CSS, mas eu não sei se o estilo do CSS também é transferido do mesmo jeito. E JavaScript. Eu acho que esses são os três principais tipos de coisa que a gente transfere. Eu Mas adicionaria imagem também o também, vídeo. JSON, aqueles arquivos que parecem objetos JavaScript. Sim. E, pô, imagem, vídeo. É basicamente hipermídia. É exatamente isso, né? Imagem, foto, HTML, CSS, JavaScript, JSON, esse tipo de coisa, né? Que geralmente é utilizado em todos os sites hoje em dia. Tá, também, né, quando a gente vai falar de HTTP, a gente também acaba tendo que falar um pouco de URL, né? O URL é basicamente o endereço do site, mas tem muitas outras coisas que também estão envolvidas na URL, né? O principal é, por exemplo, que a gente coloca lá, facebook.com, aí vai rolar a pesquisa, uma query DNS, vai traduzir aquilo para um IP, né? Mas na URL também tem aqueles tantos de outras partes, né? Tem as barras, que aí seriam quais são os diretórios que a gente está acessando dentro daquela aplicação. Tem subdomínios, né? Que a gente pode estar acessando, o mesmo domínio pode ter vários subdomínios. O próprio HTTP, dois pontos, barra, barra, que vem antes também. Então, o URL também tem outras várias peculiaridades que também estão envolvidas com HTTP, mas acabou que eu esqueci disso e deixei de fora um pouco da explicação da estrutura de uma URL. Mas é legal para a gente adicionar isso depois, porque quando a gente vai falar de algumas vulnerabilidades de web, às vezes, por exemplo, o IDOR, que eu acho que é um dos próximos que a gente vai falar, só modificando a URL, muitas vezes você já consegue fazer muitas coisas. Já consegue dar uma quebrada no funcionamento da aplicação. Tá. Também tinha alguns detalhezinhos que já estavam aí no artigo, que geralmente o HTTP estabelece uma conexão TCP/IP primeiro, né, para começar. Então, o seu navegador vai estabelecer uma conexão TCP, ou seja, vai ter AAA handshake, só aí que vai começar a conversa HTTP, né? Mas, assim, isso não é via de regra, tá? Também pode rolar, se vocês lembrarem lá do que a gente fala de redes, também pode rolar comunicação ODP com HTTP, só é um pouco menos comum, tá? Tá. Depois aqui um artiguinho a gente já falou diretão de HTTPS, que hoje em dia, assim, hoje em dia se você acessa um site que é só HTTP dois pontos barra barra, já aparece até um alerta no navegador, né? Cuidado, essa conexão não é segura, né? Então, esse S, ele basicamente só adiciona realmente um secure ao HTTP e basicamente vai adicionar uma camada de criptografia, tá? Antigamente, a maioria dos sites eram só HTTP, né? Então, tipo assim, quando você fazia uma requisição, não tinha nenhum tipo de criptografia. Se alguém interceptasse aquele pacote, a pessoa conseguia pegar várias informações, né? Então, tipo, quem fez aquele pedido, o que está sendo transmitido,
Então imagina que até hoje em dia tem muitos sites que transferem senha como plain text, né? Então imagina você digitar sua senha num formulário, enviar aquilo, e aquilo é enviado sem nenhuma criptografia. Então se alguém pegar aquele pacote, ela consegue ler a sua senha, o seu login. Ou então tem outras coisas, né? A pessoa, se você vai no servidor e tenta pedir uma imagem, a pessoa conseguiria pegar aquela imagem inteira, né? Então o HTTPS veio justamente para adicionar uma camada de criptografia. Eu acho que não é legal agora a gente entrar em detalhes de tipo chave simétrica, chave assimétrica, porque eu acho que é legal a gente tirar um final de semana só para falar de criptografia em específico. Que assim, é uma outra disciplina, outra área inteira só da segurança, tá? Mas eu acho que é importante saber que hoje em dia tudo é feito em HTTPS, né? Porta 443, justamente porque só você e o servidor sabe o que está sendo trocado ali naquela comunicação, tá? Inclusive, quando a gente vai tentar analisar o tráfego HTTP hoje em dia, a gente precisa, geralmente a gente usa um proxy, né, para fazer isso. E nesse proxy a gente tem que pegar o nosso certificado e autorizar lá, colocar esse proxy como autorizado para a gente conseguir justamente descriptografar o tráfego, senão o proxy a gente não conseguiria analisar o tráfego. Só o seu navegador e o servidor conseguiriam tá vendo aquele tráfego direto, tá? Não sei se ficou confuso, não sei se alguém tem alguma pergunta de HTTPS, tá? Eu não entendi Também nada não. que você falou de proxy. Tá. É porque isso, assim, mais pra frente, quando a gente for fazer testes com aplicações web, a gente está falando aqui dessa troca de informação HTTP, a gente precisa, então, pegar, né, o que está sendo trocado entre a sua máquina e o servidor. Para isso, a gente usa um proxy. Proxy é só um intermediário. Quando alguém falar proxy, você pensa, intermediário. Então, você vai colocar uma aplicação de proxy ali no meio da comunicação entre você e o servidor para ela capturar o tráfego que está sendo trocado, né? Mas como eu falei, com HTTPS, esse tráfego que está sendo trocado entre a sua máquina e o servidor, ele é criptografado. Então você precisa passar a sua chave para esse proxy, para ele também conseguir descriptografar essa mensagem. É só Mas, isso, é um tipo, pouquinho chato. Quando a gente é for como... configurar um proxy, a gente vai ter que fazer esse esqueminha. Entendi. Mas, tipo, é como se fosse um servidor a mais que a mensagem passa primeiro antes de voltar pro seu computador. Você pode imaginar assim, mas essencialmente o proxy vai ficar dentro da sua máquina. Já ouviu falar do Burp Switch, né? Já, mas eu não sei como usa. Então, o Burp Switch é um proxy, basicamente. Tem outros também, eu já usei muito Charles, mas é basicamente isso. É só uma aplicação que vai ficar interceptando o tráfego entre a sua Beleza. máquina e o servidor. E aí você pode pegar esse tráfego, você pode analisar ele, você pode modificar, você pode, tipo, o seu navegador vai fazer uma requisição O pro Wireshark, então, servidor. também é um proxy? Não, o Wireshark é um sniffer. Mas ele também faz isso de, tipo assim, pegar a comunicação. Sim, exatamente. Mas, tipo assim, no Wireshark vai ter o mesmo problema. Se for um tráfego HTTPS, vai estar criptografado. O Entendi. proxy ele é mais específico para analisar o tráfego de web, né? E aí ele consegue descriptografar ou nem? Sim, sim. Você basicamente coloca o certificado do proxy no seu computador, no seu navegador, e aí ele autoriza ele a entender as mensagens. Entendi. Beleza. Entendi. Mas aí a ideia do proxy, assim, nós estamos fugindo um pouco, mas é legal isso. O proxy, ele tem várias. O Burp Suite, por exemplo, ele tem várias funcionalidades. Então, você pode repetir o envio de um pacote HTTP, você vai analisar aquele pacote, você pode modificar ele, tá? Que é o Compose, o Repeater. Então, um proxy é para esse tipo de coisa. Ficar fazendo teste. Só queria adicionar também uma utilidade legal do proxy. Mesmo que a gente esteja saindo um pouco do tópico, é que às vezes quando se faz uma requisição no servidor e ele retorna um dado, essa parte de modificação, se você altera o dado que o servidor está enviando, você altera o site também. Então às vezes se você, sei lá, está fazendo uns testes na requisição e o servidor retorna alguma chave, sei lá, isAdmin como false, você consegue ir no proxy trocar para true e ver o que muda no site. Começar a fazer uns testes também.
A ideia do proxy é justamente essa, e é para isso que a gente usa um proxy para hackear. Que às vezes tem lá, a gente vai, eu coloquei aí para a gente falar da estrutura de um HTTP, de um pacote HTTP, e é justamente isso, vai ter um campo lá, um JSON, alguma coisa, um próprio cabeçalho que vai estar ali, tipo, isadmin, você está enviando como false. Aí às vezes você só troca aquilo para true, né, o seu navegador vai fazer a requisição, o proxy vai interceptar, você troca o de false para true e envia para o servidor, e aí só isso o servidor já vai entender que você é admin e vai retornar a página de admin, por exemplo. Tá. Todo mundo entendeu o que é HTTP, HTTPS? Pelo menos assim, só por cima. Entendeu a ideia? Todo mundo lembra Aham. do cliente-servidor? Ah, tá. A criptografia é adicionada pelo SSL, sim. Mas aí assim, eu nem tenho capacidade de entrar em muitos detalhes de como que o SSL vai funcionar. Então, só Não, deixar em é, aberto. Tá pera, é criptografado. SSL. Eu fiquei na dúvida quando eu vi isso no negócio do Hackers do Bem. É SSL, TLS ou é os dois ao mesmo tempo? Eu acho que era SSL antigamente, só que até tá tendo texto isso aqui. Aí teve um. Então, Ficaram eu preocupados porque o escrevi isso SSL é tem. feito por uma empresa. Então, era feito por uma empresa e depois, aparentemente, criaram um público que chamava TLS. Mas eu não sei se eles usam os dois ao mesmo tempo, porque ainda, tipo, pelo menos no material onde estava escrito, tava, tipo assim, protocolo de criptografia SSL barra TLS. E, tipo, Então, sabe, eu não sei se ele usou os dois O ou um só. barra é porque é um ou outro. Normalmente se usa o TLS e não os dois ao mesmo tempo. Mas ainda usa SSL? Usa em alguns casos. Normalmente proxy, o certificado que você coloca é SSL, os que eu usei. Entendi. dessa parte eu realmente não vou saber responder. Geralmente eu só uso. Tá. Então, aqui no artiguinho, a próxima parte que tá aqui é justamente falar como é que é essa dinâmica do HTTP e da estrutura dele, que eu acho que é a parte principal, né? Então, o básico a gente já estava falando aqui, que é basicamente o seu navegador, ou então, às vezes a gente faz muito script também, né? Para fazer conexão. Então, o seu navegador, ou o proxy, ou o script, primeiro ele vai fazer uma conexão TCP/IP com o servidor. E aí é legal a gente saber isso, né? Que HTTP é porta 80, HTTPS é porta 443. Isso é obrigatório? Não, a pessoa que define, né? Mas assim, o seu navegador, quando você coloca lá HTTPS //, ele já subentende que ele vai ter que mandar um pacote para porta 443. Então, a não ser que a pessoa esteja, sei lá, tentando esconder um servidor, mas isso assim, a gente descobre isso com o Nmap, a gente vai usar a porta 443 para HTTPS e porta 80 para HTTP, tá? É legal saber isso de cor, porque só de você bater o olho e ver que tem essa porta aberta, você já pressupõe que é um servidor web, né? Mas é isso, primeiro você então estabelece a conexão, e aí o seu navegador ou o seu script, etc., vai enviar uma requisição, tá? Tem que entender isso, que são request e response, a dinâmica que nem a gente falou. Então, cliente envia um request, o servidor envia o response. Aí nesse request vai ter várias informações, né? Então vai ter o método da requisição, que a gente vai entrar mais a fundo aqui. Pode ser GET, pode ser POST, etc. E vai ter lá qual URL que você quer acessar, né? Então qual caminho no servidor, qual site que você quer acessar, qual caminho naquele site que você está pedindo, né? E dependendo da requisição que você está fazendo, vai ter algumas outras informações, tá? Vai ter um corpo, talvez, quando você estiver enviando alguma coisa, vai ter no cabeçalho, geralmente vai ter ele falando qual navegador que você está utilizando, né? Para ele saber qual tipo de tecnologia que seu navegador suporta, esse tipo de coisa, É tá? que já faz Então é por bastante isso que quando tempo. alguém acessa o site, a pessoa já tem várias informações, né? Então, de qual computador que você está acessando, se é um Linux, se é um Windows, qual navegador que você está utilizando, se é Opera, se é Firefox, se é Chrome, tá? Então, geralmente, essas coisas vão no request. E aí, quando o servidor recebe esse request, então ele vai processar ali o que você está pedindo, né? Se você está pedindo para logar, se você está pedindo para carregar uma página, se você está pedindo uma imagem, esse tipo de coisa. Ele vai processar isso.
e depois ele vai te enviar a resposta, né, o response. E aí nesse response também tem várias outras coisas ali no cabeçalho, né, vai ter geralmente o código de resposta, que é o que a gente geralmente vê, o mais famosinho, o 404, né, quando aparecia erro 404, é porque ele não achou a página, por exemplo. E se der tudo certo, geralmente vai vir o 200 ok, tá? Então a gente já vai falar mais disso também. E depois, como qualquer outra conexão TCP, ele vai encerrar a conexão, a não ser que você, sei lá, esteja vendo um vídeo no YouTube e aí vai ficar esse cabeçalho Connection Keep Alive para manter a conexão ativa, tá? Mas, em geral, é essa a dinâmica do HTTP, né? Então, de novo, navegador envia requisição, servidor processa, servidor envia response. Só ter essa imagem na cabeça para quando for interagir com as coisas entender o que está acontecendo, tá? Então, já seguindo aí para a parte de baixo, já para a estrutura de um pacote HTTP, né? Então, como eu falei, vão ter vários campos, tá? Também, né, novamente, vão ter dois tipos de pacotes, né? Request e Response. No request, então, vai ter essa estrutura, vai ter primeiro um método. Eu já vou entrar, acho que mais embaixo ali já entro mais em detalhes de quais métodos que existem, tá? Mas você tem o método, finge que é um get por agora. Depois vai ter a URL do site. Então, por exemplo, get, sei lá, youtube.com. E depois vem a versão do HTTP, tá? Eu não entrei muito, eu não coloquei esses detalhes no artigo, eu até coloquei umas referências lá embaixo, mas o HTTP tem diferentes versões, né? Tem a 1.1, tem a 2. A HTTP/2, que eu acho que é a que mais está sendo mais utilizada hoje em dia, e já tem a HTTP/3 também, tá? Então, método, URL e versão do HTTP. E depois disso vão ter vários cabeçalhos, que vai ser basicamente chave valor, tá? Então, por exemplo, isadmin, true ou false, esse tipo de coisa. User agent, que é qual navegador que você está acessando e qual os detalhes lá do navegador, que, nossa, tem um zilhão de coisas naquele user agent, tá? Mas é basicamente isso. E depois de todas essas chaves, pares de chave valor, vai ter ali o corpo da solicitação, propriamente. Tá ali que é opcional, porque se você tiver só, por exemplo, pedindo alguma coisa para o site, não faz sentido você enviar algum dado para o site. Você vai falar get tal página e ele vai te enviar. Agora, se você estiver tentando fazer um login, você vai colocar um push, por exemplo, um post, né? E vai colocar ali a senha embaixo ali no corpo, né? Então, em alguns casos, vai ter ali um corpo da solicitação no seu request, tá? Só outro detalhe também que geralmente o pessoal convenciona em chamar de cabeçalho, né? Mas o cabeçalho, em teoria, seria isso ali, essa estrutura completa ali, seria o método e todos aqueles pares de chave e valor. E o que não é cabeçalho seria o corpo da requisição, né? Que seria o conteúdo que você está enviando. Mas geralmente o pessoal chama esses pares de chave e valor de cabeçalhos, tá? Mas assim, tecnicamente são entity headers, tá? São entidades do cabeçalho. O cabeçalho é essa estrutura completa, tá? Tá, então, além do request, então a gente também vai ter além do... tá, eu coloquei um exemplo aqui de request, tá? Então tá ali, ó, por exemplo, a get, a página e o tipo de protocolo, aí depois os pares de chave-valor ali, então, por exemplo, host, user agent, que é qual site, ó, qual navegador que você está usando, accept, que é tipo qual tipo de arquivo que seu navegador consegue interpretar, qual língua que você está utilizando, tá? Tem muitos sites que usam isso. Você configura no seu navegador, né, qual língua que você fala, e ele já adiciona isso nos seus requests, que quando o site recebe a requisição, ele já sabe qual a página em qual linguagem que ele tem que te mandar, né? Então, sites que geralmente tem para várias línguas, eles usam isso aí para ver em qual tradução que ele tem que te mandar, tá? Então aí tem accept encoding, qual tipo de coisa que seu navegador, porque às vezes ele vai querer comprimir, né? Às vezes você vai enviar um dado muito grande, você vai querer comprimir aqueles dados. E aí seu navegador também ele já adiciona esse cabeçalho aí para ele falar qual é o tipo de compressão, qual é o tipo de encoding que ele consegue lidar, tá? E tem várias outras coisas, tá? Eu coloquei aí exemplos de vários que são comuns, mas tem muitos outros aí, você vai ter que pegar uma lista, ou então você vai ter que ver qual cabeçalho está sendo utilizado e pesquisar o que aquele cabeçalho faz, porque são vários, tá? E também, o programador também ele pode convencionar
algum de livre vontade dele. Isso aí é personalizado. São só convenções. Tá. Alguma dúvida sobre requests? Deixa eu ver aqui que eu não tô pelo PC, eu não fico olhando aqui o que vocês estão falando no Discord. Eu só queria falar que quando se faz uma request, a parte que você estava falando de qual a linguagem do PC e tal, também vem muita informação do PC. Então, tem alguns sites, tipo aqueles que a galera costumava colocar em anexo de e-mail, que era um IP log. Não sei se tu já pegou Uhum. esses aí, mas é porque quando você manda uma requisição, vem muita informação do seu PC. Então, por exemplo, eu acabei de mandar um print no chat de uma requisição que eu fiz no site pudim.com.br, e aí nele, tipo, só de tu ver a request, dá pra você saber, tipo, qual que é o meu navegador, qual que é o meu, se eu tô usando Windows, etc. Até no exemplo que tá no Markdown lá no site, dá pra ver, tipo, Macintosh. Então, o cara que tá no servidor, ele consegue saber todas essas informações de ti. Isso era para ajudar, né? Para a pessoa, tipo assim, o servidor tá recebendo a requisição, aí ele sabe quem tá pedindo, ele consegue te mandar algo que seu navegador consegue interpretar, o que é mais próprio do seu computador, né? Já que tem diferentes sistemas operacionais. Mas aí a gente pode usar isso com segundas intenções também, né? E outra coisa, sim, dá pra gente, que eu falei, dá pra gente forjar os pacotes, dá pra gente fazer um pacote do jeito que a gente quiser, né? Então, também dá pra gente simular que a gente tá usando esse navegador, mas na verdade a gente não tá usando, tá? Isso é bem comum. Tá. Mais alguma coisa? Não, não, nenhuma. Tá. Então, isso foi o request, né? A requisição. Então, agora a outra parte da dinâmica vai ser o response do servidor, tá? Eles também, então, também vai ter uma resposta do servidor que também vai ter ali um cabeçalho e algumas informações, tá? Vai ser diferente do request, tá? Então, eu até coloquei aqui, vai ter a versão do HTTP e o código, o código de resposta, que nem eu falei, pode ser 200, pode ser 300, 404. Tem umas convenções para o que são esses códigos de status de response, tá? Mas, assim, o programador pode definir o que é cada código, tá? Isso é convencionado para, pô, chegou um 200 ok, você sabe que é porque deu tudo certo, tá? Mas o cara pode muito bem não seguir esses padrões se ele quiser. Então, novamente, vai ter ali a versão do HTTP, o código de resposta. Vai ter, novamente, esses pares de chave e valor, tá? Vai ser os responses, por exemplo, se você realmente vai ter cookie vindo ali, eu também coloquei para a gente falar de cookie, e outras coisas sobre a resposta. E depois, embaixo disso, que vai vir realmente o corpo da resposta, que vai ver o que o site está te enviando. Então, se você pedir um get para alguma página, no corpo da resposta que vai vir a página HTML, tá? Ou então, se seu navegador foi lá e pediu CSS, é aí que vai vir o CSS. Foi lá e pediu um, um JSON, um JavaScript, no corpo da resposta que vai vir isso, tá? Então, depois disso, eu já coloquei aqui para a gente falar dos métodos HTTP, né, e dos status também, que nem eu falei, na requisição. Você vai ter o que você quer, você vai colocar lá o que você quer naquela requisição, então tem diferentes métodos, tá? Os dois principais, eu acredito que é get e post, né? Então, get é geralmente tipo, pegue, obtenha aquilo. Então, quando você coloca get e o URL, você está pedindo para o site alguma página, algum conteúdo, alguma imagem, alguma coisa, tá? Então, get é basicamente isso, você pedindo algum recurso para o servidor. O post já é quando você quer enviar alguma coisa para o servidor. Então, você preenche um formulário, você quer enviar uns dados, você quer enviar a sua senha para você fazer login, você está fazendo upload de uma foto, não sei, você vai fazer isso usando o método post, tá? O put, assim, ele é menos comum, mas é um pouco parecido com o post, mas geralmente quando você quer modificar uma informação, quando já tem aquela informação, então, por exemplo, você está, não sei, modificando uma senha, ou modificando algum arquivo, aí você manda aquilo como um put, tá?
Tem o delete também, que é quando você quer pedir para o servidor deletar alguma coisa, então, sei lá, você enviou uma imagem, agora você quer deletar aquela imagem, aí você vai usar o método delete, tá? Esse patch head, confesso que eu não me lembro a última vez que eu vi isso, tá? O delete e o put já é mais raro, tá? Mas o patch, ele vai, parecido com o push, ele vai modificar alguma coisa, mas, sei lá, é só uma parte, né? É um patch, justamente. Esse head, assim, é só quando você está solicitando só o cabeçalho da resposta, né? Então, você vai pedir uma página HTML, sei lá, ele vai te enviar o response sem a página HTML, ele vai te enviar só a resposta, tá? Por que é interessante saber desses outros? Tem vários, eu acho que tem até outros tipos de outros métodos, tá? É interessante porque quando você vai fazer alguns testes numa aplicação web, talvez o programador não tenha configurado direito como é que o servidor vai lidar com esses diferentes métodos de solicitação, tá? Então você pode ir lá e testar, tipo, tá, o push não está funcionando para tentar uma senha, mas aí você vê o put está funcionando. Então delete, aí o delete está funcionando, aí você vai lá e deleta alguma página do servidor, alguma imagem do servidor, porque o programador não fez o servidor tratar desses casos, tá? Então é interessante saber mesmo que sejam menos usados, justamente por ser menos usados, que aí talvez pode ter alguma vulnerabilidade relacionada a isso. Tá? Alguma coisa sobre os métodos de requisição? São 8 métodos no total. Sim. Assim, é isso. Tem vários métodos, mas o que a gente está mais comum é só o get e o post. Às vezes um put, às vezes um delete. Também adicionaria, tá no texto, mas reforço que no mesmo URL pode ter vários tipos de requisição que você pode enviar. Então, sei lá, sempre compensa às vezes você dar uma testada de ficar mudando as requisições para a mesma URL para ver o que dá. Uhum. Tá. Depois a gente termina de adicionar, então, os outros que estão faltando aí. Os outros métodos que estão faltando. Vamos falar, então, do response agora, tá? Então, no request vai ter o método, no response vai ter o status do servidor, que ele vai te retornar, né? Tem esses grupos de status, tá? Então vai ter o grupo do 100, o grupo do 200, 300, 400, 500, tá? O convencionado é que o grupo de 100, 101, 102, etc. vai ser status de só informação, então é o servidor te mandando alguma coisa, tipo, espera aí que eu tô processando aqui ainda o que você pediu, tá? O 200, que é o que a gente vê muito, então get, você recebe um 200 ok, geralmente vai ser indicar sucesso, tá? Então, que nem eu falei, o programador pode modificar isso aí do jeito que ele quiser, tá? Mas o normal é esse. Os do grupo 300 vão ser de redirecionamento, então, por exemplo, eu acho que eu não coloquei, mas tem 301, 302, 303, então é tipo, esse site foi movido permanentemente, esse site foi movido temporariamente, ou, você está tentando acessar isso aqui, a gente mudou, então acessa esse daqui, tá? O grupo do 400 vão ser grupos de erros do cliente, então quando vai ser um erro do seu navegador, um erro da sua requisição, ele vai vir nesse grupo 400. E o grupo 500 é quando for um erro do servidor, tá? Então quando você fez a requisição, mas o erro não está do seu lado, o erro está lá no servidor. Então geralmente, sei lá, o servidor caiu, ou ele não está conseguindo lidar com tanta carga de... Está sofrendo um DDoS e não está conseguindo lidar com tantas requisições. Aí volta um 500, tá? Eu coloquei os mais comuns aí, então, como eu falei, 200 ok, quando deu tudo certo, você fez um get, o servidor te manda 200 ok, e seguido disso, ele vai te mandar lá o HTML, o CSS, etc. O 201, quando ele cria alguma coisa, tá? Assim, não estou muito acostumado com esse. Tem o que eu falei que eu esqueci, o 301, 302, que é movido permanentemente ou movido temporariamente, tá? Um exemplo muito fácil disso é quando você, por exemplo, agora, você digita x.com no navegador, ele vai te mandar um 301, eu acho, e vai te direcionar para o Twitter, tá? Então é basicamente isso. Você pede um site, aí o servidor fala,
opa, status 300, a gente moveu, você acessa esse site aqui em vez desse que você pediu, tá? Basicamente isso. Tem o 404, né, que é quando ele não acha, você pede uma página que não existe, ele te manda o 404. Tem o 403, que é quando você solicitou alguma página, aquela página existe, mas você não tem permissão de acessar aquela página, tá? Então você tenta acessar uma página de admin. Se esse admin, ele te volta um 403, tá? Então, o erro do cliente, você que cometeu esse erro, você que está pedindo uma página que você não pode ter acesso, tá? E o 500 é quando teve um erro genérico no servidor, ele te volta um 500, tá? Que nem eu falei. Tá. Acho que compensa adicionar um exemplo para o 201. Normalmente você cria uma informação que é sensível, e aí ao invés do servidor te retornar na resposta o corpo com os dados sensíveis, e ao invés de só dar um 200 de requisição ok, sem nenhuma outra informação que foi criada, ele manda um 201 sem nada, normalmente. Que é tipo, eu criei, mas eu não vou te mostrar o que eu criei. É. É o programador que define, né? Como que isso vai ser tratado. Eu já vi uns casos bizarros também, de tipo, dos erros 400. O cara vai e modifica o que é cada erro. Aí ele vai criando novos, né? Ele pode colocar, tipo, 414 é esse erro aqui, e aí ele pode mandar a informação, né, do erro. Igual 404, geralmente você pede uma página que não existe, o site tem um bagulho preparado para quando isso acontece. Aí carrega lá, por exemplo, o Google parece um robozinho lá, 404, opa, esse conteúdo não existe, alguma coisa aconteceu, entendeu? Então dá para você personalizar esses erros e esses outros status, tá? Tá. Mais alguma coisa? Tá. Falar de cookies, então, tá um pouco ligado também aos cabeçalhos. Cookies é legal, né? Porque hoje em dia você entra em todo site, aparece aqueles pop-ups imensos, de tipo, você, ao usar esse site, é, você consente com que nós utilizamos cookies. Então, você aceita utilizar os cookies? Sim, não, os cookies mínimos e etc. Mas eu acho que assim, só a gente que é de computação que sabe o que é um cookie, né? A maioria das pessoas eu acho que não sabe. Então explica aí, galera, o que são cookies? Não é biscoito, pelo amor de Deus. O que é a marca do Goulart. Ah, não. Bom, É, não é aquilo, responda o que é, só respostas erradas. Não, é a resposta certa. essa resposta certa, eu provavelmente diria que é algum jeito de armazenar a chave e valor no cliente, né, e depois colocar, para você depois conseguir colocar eles na requisição. Por exemplo, você guarda um token de qualquer, sei lá, das credenciais do cara, não das credenciais, mas do acesso do cara, né, que comprova que ele está logado, e aí você tem que colocar isso nos cookies para guardar, eu diria. É tipo pequenas informaçõezinhas que você vai precisar no site e eles salvam pra você na hora, tipo, que você entra no site automaticamente. Aí imagino que deve ter, tipo assim, as informações que são muito necessárias e outras são pra personalização de conteúdo e pá, e os segundos tem que pedir autorização. Sim, exatamente. Os usos mais comuns hoje em dia de cookie para autenticação, né, por exemplo. Então, você acessa um site, aí geralmente o próprio servidor te manda um set cookie. E aí o seu navegador vai salvar aquilo e toda requisição que ele fizer, ele vai incluir aquele cookie. Então, o servidor, quando receber aquilo, ele sabe qual usuário que está acessando, que aquele usuário já está logado, né? Então, é por isso que quando você fecha um site e abre de novo, você não precisa fazer login de novo, né? Então, você já logou no seu Facebook ou no seu Reddit, sei lá, no seu navegador. Quando você fecha o navegador e abre de novo, você não precisa ir lá e ficar fazendo login toda vez, porque ele já salvou o cookie, ele já salvou a sua sessão, tá? Os cookies também são muito utilizados para rastrear, tipo, o que você está fazendo, onde você está clicando no site, por isso que tem aquele negócio de privacidade, tá? Porque você quer personalizar anúncio, geralmente, você quer personalizar conteúdo para o usuário, então você utiliza o cookie justamente para tentar
encontrar esses padrões de comportamento, o que, que o usuário gosta mais. Outro uso muito comum também, carrinho, por exemplo. Então, você vai adicionando as coisas no carrinho lá no site, ele vai salvando isso como cookies, tá? E dá para perceber que, então, cookies são um pouco perigosos, né? Dá para utilizar isso, alguém mal intencionado consegue utilizar isso para coisas maliciosas também, tá? Então, que nem eu falei, geralmente seu navegador vai salvar os cookies de autenticação, tá? Para você não precisar ficar logando no site toda vez. Então, se alguém, por acaso, invadir o seu navegador ou rodar um script no seu PC e roubar os seus cookies, o cara consegue lá do computador dele acessar um site como você sem precisar colocar a senha, porque seria como se você tivesse. Ele vai simular que é você acessando já estando autenticado, tá? Então tem algumas coisas perigosas nos cookies, tá? Só adicionando, Alguma coisa? só adicionando que quando tinha aquele problema lá que os youtubers estavam tendo os canais hackeados, e aí eu começava a aparecer ad de Bitcoin do nada na conta dos caras. Era roubo de cookie. Era roubo de cookie, porque o motorista do Move mandou no chat assim: ah, tipo um local store, só que na nuvem. Até onde eu saiba, ele fica armazenado no seu PC mesmo, lá na pasta do navegador, sabe? Então é bem perigoso. No seu PC, todas essas informações. É. Ah, só deu ruim, então. É o Titã esse cara aí, mano. O cara botou motorista do Move de nick. Tito. É o nosso busólogo, o Titã. Aí, assim, os cookies vão ter também ali vão estar também no cabeçalho das requisições e dos responses, tá? Esses cookies também podem ser alterados, né? Então, se você criar outras sessões também, esse cookie vai ser alterado. Tem ali acho que é o set cookie, ou então tem outros cabeçalhos, eu não vou me lembrar agora de cor, para manipular os cookies, tá? Tem alguns comandos também no navegador que dá para você usar para você extrair o cookie. Então, acho que tem um document.getCookie, eu acho, em Java, não sei. Mas enfim, tem umas manipulações que dá pra fazer com os cookies. Talvez seja interessante também, quando a gente está procurando vulnerabilidades, tentar modificar os cookies, simular que tem um cookie, sei lá, esse tipo de coisa. Tá. Depois disso, vem aqui no artiguinho tem uns bagulhos de principais vulnerabilidades do HTTP, tá? São várias, tá? São só as principais aí. Então, assim, justamente aí, quando a gente já falou, né? Quando a gente usava o HTTP sem usar uma camada de criptografia, só que interceptasse aquele tráfego, ele podia entender, pegar toda a comunicação ali. Então, acho que cai ali no main the middle, cai ali no falta de criptografia, tá? Que a gente estava falando também de utilizar proxies para modificar os pacotes, modificar a resposta do servidor. Então, também no HTTP dá para a gente fazer injeção de conteúdo, tá? Então, SQL injection vai estar aí, XSS, tá? Esse tipo de coisa. IDOR, que é tipo, não é injeção de conteúdo, né? É tipo, acessar algo que você não deveria, enfim. É, Deixa eu ver. Replay attacks. Acho que é basicamente você ficar repetindo um pacote que não é para você ficar repetindo, tá? Que nem eu falei. A gente vai ter que acabar, quando a gente for talvez mexer com aplicações web, a gente vai ter que usar os proxies. E aí tem lá a função comum dos proxies, que é o repeater, que é justamente ficar repetindo os pacotes, tá? Exposição de dados sensíveis, cookies inseguros, né? Que nem eu falei, dá para rastrear o que o usuário tá fazendo com os cookies, tá? Hum, Mitigação de vulnerabilidades da HTTP. Ah, tá. Aí tem umas recomendações assim gerais assim de que dá para você fazer para tentar não deixar
desviar de vulnerabilidades, né, do HTTP, então usar HTTPS. Hoje em dia, eu acho que é bem, que nem eu falei, o seu próprio navegador ele já te avisa quando você está acessando um site que é só HTTP, ele já te fala, não é seguro, cuidado com informações sensíveis nesse site, tá? Porque não está criptografado. Tem esses WAFs, que são firewall de aplicação, porque a gente acaba caindo no problema, firewall geralmente ele vai estar tratando ali até a camada de transporte, tá? Aí esses firewalls de aplicação é para tentar inibir ataques na camada de aplicação, tá? Eu tô acabando tendo que lidar um pouco com isso quando eu tô mexendo com ataques de DDoS na camada de aplicação, tá? Mas assim, dá pra gente tirar o final de semana inteiro só pra falar de firewall, para que serve, como é que configura, como desviar no firewall, esse tipo de coisa, tá? Tá, tem que ter validação de, assim, minha gente, aquela máxima, né, você tem que assumir que toda entrada do usuário é maliciosa, né, então, se você está programando em HTTP, alguma coisa para web, toda entrada do usuário tem que ser tratada, tá, porque senão o cara pode inserir ali no corpo da requisição, alguma coisa ali, um código que vai ser executado, um SQL injection, XSS, esse tipo de coisa, tá? E assim, isso é muito difícil, por isso que muitos sites têm XSS, têm SQL injection, porque são muitas entradas, geralmente, no site. Um site tem milhares de páginas, tá? Então, em qualquer página, qualquer lugarzinho, pode acabar tendo um XSS, um ataque de injeção. Autenticação de dois fatores, isso aí é mais geral, né? E criptografia para cookies também. Rapidão, se um cookie tiver criptografado, ele de alguma forma for roubado, e a pessoa tentar usar ele no outro navegador, igual você falou, pra fingir que já tá logado, Vai funcionar. vai funcionar? Sim, porque ele está criptografado, mas assim, é, depende. Se o cookie estiver sendo armazenado criptografado e ele é descriptografado quando é enviado, aí não. Agora, se o site e você estão trocando aquele cookie criptografado, por exemplo, um cookie que, sei lá, é seu usuário e senha, só que ele criptografa aquilo como um hash, para não ficar mandando aquilo como plain text. Se você rouba aquele hash, não importa, o servidor vai entender do mesmo jeito, se o hash for igual. Beleza. Aí, assim, aí a gente tem que falar de criptografia, tá? Eu vou chamar o Geron aqui para trocar uma ideia com nós de criptografia. Tá. Assim, o temido. Dentro de sala, o cara é cabuloso, filho. Tá. Assim, eu coloquei algumas outras referências aí de HTTP, tá? Dá para aprofundar bem mais em algumas coisas, mas eu acho que o essencial é justamente entender essa dinâmica de request response, tá? Como que geralmente é um pacote de request HTTP, um response. Mas a gente pega muito isso na prática quando a gente vai começar a analisar, mas é legal ter essa ideia já do que você vai lidar. Mas imagina isso, que você pode estar alterando as coisas ali, você pode estar simulando qual navegador que você está utilizando, esse tipo de coisa. Um programador ele pode definir do jeito que ele quiser os códigos de resposta, ele pode não configurar todos os métodos de requisição. Então, isso já são coisas para ter em mente quando você vai testar alguma aplicação HTTP, alguma aplicação web, tá? Então é isso, entender a dinâmica, como são os cabeçalhos, tá? Tem uma ideia ali de quais são as vulnerabilidades comuns, mas eu acho que muito possivelmente a gente vai acabar aprofundando nelas depois. Tem uma ideia do que são cookies, tá? De por que eles são usados, mais ou menos como eles funcionam. Assim, aí eu acho que dá até para adicionar depois quais são os cabeçalhos que manipulam os cookies, tá? Eu acho que numa das referências que eu coloquei ele tem mais detalhes de cookies. Depois a gente tem que colocar também todos os outros métodos, né? Falaram que são 8, faltando 2 ali então. Mas é isso. Eu acho que quando a gente for praticar também, acho que fica bem mais reforçado essa parte do HTTP, tá? Só pra, Até que rápido, uma só pra horinha. Fala complementar, aí. fechou. Só pra complementar,
Também importante, junto com saber o que é HTTP e essas coisas que relacionam ao HTTP, é saber exemplos comuns de coisas que não são HTTP, como por exemplo, conexão em tempo real. Normalmente se usa WebSockets, na verdade, se usa sockets, que é diferente de HTTP, as paradas. E que antigamente, né, eu vou dar um pull request com esse material que eu tô falando, mas é, antigamente, quando tinha essas coisas de tempo real, você usava long pooling, que é, você manda você fica mandando requisição pro servidor várias vezes para ficar sabendo se teve alguma alteração, e isso seria entre aspas o tempo real, sabe? E aí essa estratégia usava HTTP. Hoje em dia tempo real não usa mais HTTP. Tempo real, tipo, conversa, chat no WhatsApp, chat do Discord, essas Ver coisas. live, tipo de coisa. Essas coisas. Mas eu faço uma pull request depois. Boa, boa. Assim, que nem eu falei, eu não sou programador web, né? Então tem muitas coisas de web assim que eu não manjo, tá? O que eu manjo é o que eu já lidei em fazendo pentest, um CTF, assim. Mas é isso, as aplicações hoje em dia são muito modernas já, então já tem muita coisa nova. Como eu falei, já tem vários protocolos mais novos do HTTP, HTTP3, esse tipo de coisa, criptografia e tal. Então tem que pegar esse básico e ir aprofundando. Já que eu falei, foi até que rapidão comparado com os outros dias que a gente trocou ideia, né? Acho que os outros dias ficou 1h30, 1h20. Hoje, acho que deu 1 horinha, né? Não sei, eu não tô gravando. Quem tá Deu, gravando e deu, que deu 1 horinha quase. Falta 3 minutinhos. 51 min, tá bom. Mas peraí, não termina ainda não. Vamos. A gente já concluiu, assim, eu acho que o papo de básico de HTTP, mas vamos definir então o que a gente vai fazer semana que vem, né? A gente já vai pro IDOR ou vai olhar SQL? Que a gente tinha combinado de fazer HTTP e SQL pra tentar aquele site lá do Banco da Coreia do Norte. Ah, é, né? Então, SQL também é outro tópico extenso, né? Mas assim, só pra gente testar SQL Injection, dá pra dar uma acelerada, né? Pegar só o basicão, assim, de que é SQL, as funções comuns, né? Porque SQL é uma linguagem de fazer query, né? Então, você pega ali como é que faz um select, esse tipo de coisa, já dá pra fazer um SQL Injection. E o ideal é entender por que acontece a SQL Injection, né? Do lado do servidor, que é quando justamente não tem tratamento daquela entrada. Mas então, dá pra gente falar de IDOR, né, que já é uma vulnerabilidade. É uma bem simplesinha, que nem eu tinha falado, talvez seja mais interessante para começar por ela. Aí depois pra gente falar de SQL, SQL Injection, talvez. A Você gente tem vai acabar algum, tendo que. Vou falar. você tem algum site pra gente tentar invadir com IDOR específico? Um que já tem um erro desse? Cara, deve ter muito laboratório no TryHack, no Hack the Box disso. Eu fiz muitos num cursinho que eu fiz, só que é pago, aí não tem como compartilhar. Hum, É, Mas é isso, eu acho que o legal é a gente pegar um do TryHack que eu vou fazer. fechou. Marca um e manda no grupo pra gente olhar, igual você falou, tipo, tenta durante a semana e aí no fim de semana a gente faz a resposta, sabe? Assim, é que eu tenho que planejar melhor, tá meio corrido essa última semana, mas assim, quando a gente for fazer, se a gente for fazer semana que vem, dá pra, IDOR, por exemplo, dá pra explicar rapidão o que é IDOR, não é muito complexo, não, Uhum. e aí a gente já vai fazer um CTF junto, sobre IDOR, pra tentar, pra aprender, pra ver na prática. Beleza, É, eu esqueci o que eu ia falar. foi mal. Que nem a gente tinha falado de proxy, se a gente for começar a ver essas vulnerabilidades de web, eventualmente a gente vai ter que aprender Burp Suite, tá? Então também é outro tópico aí pra gente falar futuramente. Assim, confesso que eu mesmo tenho umas coisas no Burp Suite que eu não sei mexer, eu só sei mexer o basicão dele.
Mas aí, o que vocês acham? O que vocês estão querendo fazer nas próximas semanas? Eu tô coçando pra tentar ver como que a IDOR funciona, mas eu também quero mexer naquele outro da Coreia do Norte como a gente tinha mandado, então SQL é foda. Então, aí a gente vai ter que ir pro IDOR. Ó, aí é esse caminho que eu falei: IDOR, Burp Suite e SQL Injection. Pode ser, SQL e tá SQL bom. Injection. Tá da hora, assim, eu acho. Só que assim, o que eu recomendo também, talvez só o que a gente troca de ideia aqui, talvez não seja o suficiente, tá? Porque são, por exemplo, SQL é um bagulho bem. Tem muita coisa pra você estudar em SQL. Então talvez seja legal também pegar esses conteúdos do TryHack e ver eles também como complemento, tá? Esses materiais que eu tô colocando aí também, que eu coloquei no artiguinho aí também para aprofundar sobre o HTTP, esse tipo de coisa também é legal, tá? A gente já tinha falado disso, né? Que é legal talvez passar os conteúdos pro pessoal ver durante a semana e chega aqui junto com o mundo e discute. Então, dá pra pegar tipo uns 2 artigos pra gente ver durante a semana e todo mundo lê e mexe. Uhum. Eu vou tentar fazer isso com o IDOR. O que vocês acham, então? Esse caminho que a gente estava falando aqui, tipo, IDOR e SQL Injection, Burp Suite. É a IDOR Buff Switch SQL Injection ou é a IDOR SQL depois Buff Switch? Então, eu acho que tanto faz. Eu acho que é legal a IDOR primeiro, que a IDOR dá para fazer só com o navegador, aquela com a DevTools do navegador. Uhum. Ou então, às vezes, tem uns IDORs que é só com. A URL lá em Ah, não, cima. pior. Porque depende. Tem IDOR que é só mexer na URL, tem IDOR que você vai mexer nos cabeçalhos, né? Então, talvez tenha que ver um Burp Suite antes também. Aí eu tenho que ver ali no quais laboratórios que eu acho, o que, que eles vão precisar, porque talvez se eu pego um que precisa de Burp Suite, aí a gente tem que ver o Burp Suite antes. Então faz o seguinte, a gente deixa marcado pra semana que vem ou o Burp Suite ou a IDOR. Aí no metade da semana você vê se isso que você marcou precisa de Burp Suite ou não e a gente confirma. Eu posso só pegar um que não precisa de Burp Suite. Tem essa. Aí depois a gente vê Burp Suite e testa um IDOR usando Burp Suite. Pode ser. Pode ser, é legal. É porque, tipo assim, a gente mistura as duas coisas, né? Acabam até É. pra lembrar do conteúdo que já passou tem um tempo. Uhum. Na verdade, eu já até tenho em mente um laboratório de IDOR, só que assim, é um bagulho muito, muito besta, tá? Porque é um negócio que eu tinha passado uma atividade para o pessoal que está fazendo a disciplina de cibersegurança. Eu tinha passado uma atividade para eles que tinha um laboratório disso. É, todo mundo tá alinhado, então tá querendo falar disso nas próximas semanas? É, sim. Sim, sim, apoio. Tá. Vamos deixar assim, então, semana que vem a gente falar de IDOR. E aí depois as outras a gente vai vendo, né? Vamos marcando semana a semana. Mas aí já fica esse alinhamento, assim, mais ou menos, a gente falar de Burp Suite e SQL Injection. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ver se eu acho uns materiaizinhos de IDOR para mandar para vocês também e a gente vai fazer um artigozinho durante a semana juntando as coisas. Fechou então? Fechou então. Aí, fechou. Eu conheço um site que tem um iDoor bem da hora também. Depois eu te mando. Você dá uma olhada. Vou mandar, vou mandar. Manda Fechou. no Disque aí depois. Demorou. Isso, então, galera. Terminar mais cedo que tá todo mundo cheio de prova para amanhã. Uhum. Semana agora, comecinho de greve, tá uma doideira. Mas é isso, pode finalizar a gravação. Galerinha do YouTube, deixa o like, Se inscreve, se inscreve no compartilha, manda pra canal, amigo, ativa o compartilha, sininho, ativa o sininho, segue na roxinha.